Boa noite, pessoal. Eu me chamo João Porto Dias, sou do grupo Nutra Teatro aqui de Brasília. E hoje a gente vai fazer uma conversa com o grupo Nuviar de Paraty, do Rio de Janeiro, formado pelos atores Rodrigo Cariana e Marcos Rangel. E também da trajetória de troca que o Nutra tem, o Nutra Teatro, com o grupo Nuviar, né? Que já vem de um bom tempo aí. Essa série de reflexões que se chama Pesquisas e Trajetórias do Teatro Laboratório. Então a gente convidou pessoas que têm muito a ver e que têm passado também pela trajetória do Nutra Teatro, né? A gente está fazendo 17 anos esse ano e a gente quis comemorar chamando essas pessoas que tiveram uma passagem e ainda tem uma presença muito significativa dentro do Nutra. E por felicidade também, eles também estão fazendo 10 anos, né, esse ano, de trajetória, de pesquisa, né? Eles individualmente têm muito mais de 15 anos de trajetória, né? Mas enquanto Nuviar, enquanto grupo, eles estão fazendo 10 anos, né? Esse ano. E a gente começa, de repente, falando desses 10 anos, né? Desses 10 anos que vocês estão completando. Vocês estão com... São 2 espetáculos também, né? Que vocês têm em repertório, né? O solo do Marcos e o espetáculo em dupla, né? Estão criando mais um, é isso? Que é uma proposta tem aí, tem propostas, né? Propostas de criação. E agora a gente está estreando um infantil, né? Que é o Revoada, um espetáculo infantil que a gente está estreando junto. Resultado também de um intercâmbio, né? Junto com o Nuviar e a Fabiana de Mello, da Companhia dos Bondrés do Rio de Janeiro. Então vai ser um apanhadão desses 10 anos do Nuviar, desses 17 anos do Nutra, os grupos que eles participam de pesquisa, como Ponte dos Ventos, como, enfim, o grupo Patuanu, o APA, esse lugar de pesquisa e laboratório. Eu sou o Rodrigo Cariana, sou ator, músico, nasci no interior de São Paulo, mas a vida já foi levando para vários lugares. Hoje em dia a gente tem um grupo ali em Paraty, no Rio de Janeiro, acho que é a nossa sede ali. Bom, acho que é isso, para se apresentar isso. Bom, eu sou Marcos Rangel, eu sou de Porto Alegre, gaúcho, e também a gente se encontrou no Patuanu em 2010, e aí também algumas coisas foram levando, a gente trabalhou 2 anos em Matão, no interior de São Paulo, no Nuviar, e depois mudamos para Paraty. E aí estamos aí agora. Estamos aqui dentro desse cenário. Estamos agora aqui. Em um cenário que é do espetáculo infantil A Revoada. Certo. Bom, eu tenho uma curiosidade assim, que a gente vai fazendo as coisas, né? As coisas vão puxando a gente. Teve o curso de 2010 com o Carlos Simeone, que a gente se conheceu lá, na verdade, nós 3, né? Vocês 2 também. E depois de lá foi uma série de acontecimentos que foram meio que encadeados, assim, né? Eu acho que ali foi um estopim, assim, né? Do curso de 24 dias de dança pessoal com o Simeone, foi forte, assim, acho que transformou muito cada um, né? Assim, dentro dessa coisa do treinamento. E desde lá, esse fio de treinamento do Nuviar, depois dessa coisa que eu trabalho com o corpo, assim, das energias, dos cantos, o Rodrigão que trabalhou mais de repente, né, mas com os cantos, assim, mas como é que conversa dentro do trabalho do Nuviar, assim, esses grupos? Eu sei que vocês vão falar depois do Ponte e tudo, né, mas de repente a gente pode ir cronologicamente, assim, 2010 foi o grupo Patuanu, né? Como é que esses grupos interferem dentro da pesquisa, tipo assim, até das criações de espetáculos de vocês, ou das cenas que vocês montam, ou das performances, enfim, como que esse trabalho do treinamento modifica ou até guia a criação de vocês? Assim? Não sei se eu fui claro, assim, mas eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa que é da própria natureza do grupo, assim, como você diz, né? A gente se encontrou lá em 2010 com o Cine fazendo pesquisa. Aí o grupo, eu com o Marcos nos encontramos em 2013, assim, um pouco antes de 2012, a gente já estava conversando um pouco. E eu tinha ido fazer um trabalho lá em Passo
Passo Fundo? A cidade da Betinha, que é uma outra integrante do Patuanu, e passei por Porto Alegre, e aí a gente começou essa história de pensar algo juntos, fizemos um trabalho de voz, uma noite lá, ficamos trabalhando. Então, assim, eu acho que o próprio interesse do Nuviar nasce desse interesse pela pesquisa. Nessa época eu já estava aí vasculhando um pouco os caminhos ali do Work Center, do Grotowski, porque eu tinha feito uma seleção ali em Minas Gerais. Aí eu fui fazer uma oficina do Fernando na Colômbia, Fernando Montes, que é do grupo Vara Santa, de Bogotá. E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá em Bogotá. Nesse meio tempo a gente estava montando o Nuviar, assim, fundando o Nuviar. Só que aí a gente pensou, tá, mas tem algo ali que é importante de pesquisa, que é importante, que é algo que pode ser valioso, né? Então nesse período a gente ficou, eu lá em Bogotá, o Marcos em Porto Alegre, e aí a gente começou a trocar a mesma distância, a gente se encontrava 1-2 vezes por ano. Então eu acho assim que hoje o que reverbera desses grupos, né, essa que foi a pergunta inicial, né, desses grupos que a gente passou e passa ainda, né, que ainda faz parte do Ponte dos Ventos, do Patuanu, eu acho que o foco principal assim, é a questão da pesquisa. A gente trabalha em pesquisa até hoje, assim, né, tudo que a gente vai montar, que a gente pensa, passa pelo trabalho que a gente pesquisa esses 10 anos. Né? Então tem o trabalho com os cantos, com as canções, o que as canções promovem no trabalho do ator, da atriz, mas também tem o treinamento físico, que também todos os grupos que a gente trabalha passam pelo trabalho físico, né? Eu acho que a coisa mais diferente que a gente fez ultimamente foi esse trabalho com a Fabiana, né? Que era um outro lugar, assim, né? Acho que não sei para vocês, mas para a gente muito diferente do que a gente vinha trabalhando, mas foi um super desafio bacana, assim, também, né? Então isso, eu acho que esses trabalhos reverberam nesse lugar de sempre mover o lado da pesquisa, sempre revigorar esse lado do pesquisar, do se jogar aí, né? Antes do que pensar, vamos montar uma coisa, sempre tá aí, tá, então vamos jogar nesse caldeirão que é o que a gente trabalha diariamente ali, né? Que é pesquisar e aí ver o que sai daí. Que legal, não sabia. Você foi na Betinha antes, lá em Passo Fundo? Foi. Mas o que te levou pra lá, assim? Eu fui dar uma oficina lá. E foi pelo contato com a Betinha? Claro, sim, tá. no Patuanu, Sim. Fui dar uma oficina de voz lá em Passo Fundo. E aí eu passei por Porto Alegre, porque meu voo tinha dois dias ali que eu estava sem lugar para ficar. Aí eu falei pro Marcos, tô passando em Porto Alegre. Aí... E foi nesse meio período que vocês montaram a intervenção, que vocês apresentaram a performance? Não, isso foi em 2012. Aí foi em 2012, foi tipo antes, né? Aí em 2013 que rolou de ir pra lá. Foi um encontro do acaso. Do acaso. Ele ia para Porto Alegre para ficar na casa de um outro amigo nosso. Acabou que não fechou. E aí ele falou, não, fica aqui. E aí a gente conversou muito nesse encontro assim lá, né? Do acaso, assim. Desejo, de trabalho, das experiências no Patuanu. E ali ficou uma coisa. Daí teve encontro do Patuanu e no ano seguinte a gente organizou esse encontro em Porto Alegre para já experimentar algo assim, onde a gente criou uma intervenção com um bar alternativo num bairro bem de artistas da cidade lá. E foi muito legal, assim. A gente foi lá, conversou com o dono do bar de dia. A gente pode fazer aqui uma intervenção à noite sem ninguém saber. A gente estava então sentado na mesa, como todo mundo, e a gente começou, fez. Só que vocês trabalharam essa estrutura a gente criou ela vocês antes. Criaram uma coisa. A gente teve uns 5 dias lá de trabalho. E era bem em cima trabalhando das canções, né? Também. Tinham canções e texto. E a gente já trabalhou com a logística do espaço do bar, assim, pensando. Já ter uma mesa, umas cadeiras, os espaços, enfim. E aí criou. E fez. Foi a primeira ação. Isso foi 2013. 13, né? Isso me vem tipo assim, uma pergunta, uma coisa assim. Porque vocês faziam teatro antes, não é? Do Patuanu, né? Sim.
Isso mudou alguma coisa, o curso, tipo assim, o jeito, o modo de pensar teatro, ou fazer teatro, esse jeito de trabalho físico, de corpo? Foi ali que a gente descobriu isso? Ou vocês já tinham isso antes? Sabe assim, porque teatro tem várias maneiras de né? fazer teatro, né? A minha formação em Porto Alegre, ela vem de um lugar muito da coisa do treinamento, já assim, essa coisa do treinamento, da antropologia teatral, do Eugênio Barba, já era muito forte ali em Porto Alegre já. E o Lume era uma grande referência lá. Assim. Então tinham professores da Universidade Federal e Estadual, que lá tem uma universidade estadual também, que tiveram contato com o Lume há muito tempo atrás. Uma é a Tatiana Cardoso, que agora é uma colega nossa lá do Ponte dos Ventos. Eu conheci ela em 2002, tinha feito treinamento, dança dos ventos, samurai, essas coisas. Então já tinha um trabalho nessa linha, assim. Mas o Patuanu, assim, esse trabalho com o CIMI da dança pessoal, esses 24 dias, foi um divisor, assim, de águas de busca, de querer olhar mais para isso, de estar mais na sala, com essa questão do trabalho sobre si, do ofício, do ator. Isso mexeu muito. Eu voltei do curso do CIMI. Eu tinha um grupo na época lá e eu falei, gente, a gente vai entrar numa pesquisa agora. Vocês topam tudo? E aí eram 2 atores e 3 atrizes. E eles aceitaram. A gente parou de criar espetáculo, a gente continuou fazendo os que a gente já tinha e mergulhou 2, 3 anos fazendo 3 encontros por semana para fazer o trabalho da dança pessoal. Então deu um mergulho nisso, assim, de querer chegar no encontro do Patuanu para reencontrar, para se alimentar, para seguir investigando. Então eu já tinha um caminho assim um pouco nesse lugar do treinamento, do trabalho de grupo, da pesquisa, da criação de uma linguagem própria, nunca ser a partir de um texto, mas a partir do trabalho prático dos atores em sala. Tu já tinha um pouco essa vivência, então, já tinha né? um pouco esse caminho. Esse assim, caminho tu já tinha experienciado, assim, mas mais forte mesmo, mais vertical no Patuanu. O Patuanu. Aprofundou mais. E foi um dos elementos sempre, dos pilares do nosso encontro, assim, não, é o trabalho do ofício do ator. Sim. E como que a partir disso se cria, esse e não ao contrário, físico. Laboratório de ficar na sala. E aí a gente conseguiu realmente criar uma maneira de estar na sala de segunda a sexta, o dia todo, por um bom tempo, assim. Massa demais, porque eu fico pensando assim, não é para colocar juízo de valor, sabe? Que tipo de teatro é melhor, começar pelo corpo, começar pelo texto, né? Não, acho que não é essa a questão. Sim. Mas como a gente está se tratando de... Eu sinto que há uma diferença quando a gente começa pela via física do corpo, né? Tu sente do teatro que tu fazia, das experiências que você buscava, né? Há diferença? Se tu pudesse dizer que diferenças são essas que você sente? Nem que seja no trabalho do produto assim, teatral, mas até dentro do teu caminho de criação, sei lá, tua relação. Eu acho que tem muitas diferenças, assim. Eu lembro quando eu comecei a fazer teatro, era muito esse caminho, assim, de exercícios, já pensando em interpretação, e não uma busca das questões pessoais, energéticas, de potencialidades do ator, né? Mas, faz o louco, faz o alegre, faz o triste, esse caminho interpretativo, agora vamos pegar o texto, o personagem, essa coisa do diretor que chega, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso. Esse lugar mais comum, assim, que eu acho, né? Ou pelo menos mais de início, normalmente, né? Da questão teatral. Mas mesmo em Porto Alegre, com esse caminho, assim, já do treino e tudo, e aí tu vai vendo que abre um outro universo de pesquisa e de descoberta, de poder trabalhar a partir de si e da relação com o outro, com os outros atores e atrizes no espaço. Abre uma percepção, uma sinestesia. Outra percepção, uma coisa mais sinestésica e também... eu acho que amplia a possibilidade até dramatúrgica e de resultado teatral, assim, para sair da coisa da história,
de uma dramaturgia tão linear de início, meio e fim, mas abre fissuras, abre possibilidades de se tocar em algumas questões, não tão pela questão mental, racional, mas por uma questão mais de presença, de energia, e também possibilitar para o espectador um outro encontro, não tão do passivo, que vê a história, que entende, mas o que atravessa ele energeticamente, o que faz ele deixar a coluna reta na cadeira, assim, enfim, para mim tem um pouco essas questões, assim. E pra tu, Rodrigão, tipo, é legal, eu não sei, eu me interesso muito, assim, porque, enfim, eu fico tentando entender também esse teatro que a gente fica perseguindo e tenta fazer, né? Porque pra mim sempre é uma tentativa, é uma busca, não é que a gente é especialista, não existe esse tipo de teatro, mas a gente foca mais ou menos ali para poder, né, caminhar, guiar, organizar uma busca, organizar uma pesquisa, né? Tu se formou em música, né? Eu até tinha achado que você tinha se formado em violão. Aí esses dias você falou, não, foi em canto, né? Canto popular. Foi em canto. E aí, a tua formação foi musical? Ou tu já tinha uma experiência teatral antes? Do Patuanu, por exemplo? Tive algumas experiências assim, mas ali eu acho que foi o ponto de virada, assim mesmo, né? Até eu já estava, assim, já um pouco próximo do Cine, porque eu tinha feito um trabalho com ele. O Lume estava montando um espetáculo, na época, os Bem Intencionados, e aí eu fui fazer um trabalho de voz com o Lume. Ali não tinha um professor de canto, que eu fazia aula com ele, a gente foi fazer um trabalho de voz ali com ele. Mas isso foi muito impactante também, assim, porque quando eu... Isso, desculpa, foi antes do Patuanu. Antes do Patuanu, você teve uma experiência de fazer essa assessoria em canto, musical e canto com eles. Foi. Dos Bem Intencionados, que foi mais ou menos nessa época mesmo, de montagem. Ali em 2008, por aí que a gente fez isso. Tu estava em Barão Geraldo ou em Campinas? Em Barão Geraldo. Barão Geraldo. Morava ali. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a estreitar laço, né, de amizade, tudo, e eu comecei a enveredar por esse lado. Mas o trabalho vocal, eu comecei a trabalhar ali com o Cine, voltado um pouco mais para esse trabalho, né, do ator, da atriz. Isso começou a mudar muito, assim, inclusive o trabalho que eu fazia de vozes. Isso mexeu muito. Eu acho que, bom, a faculdade foi muito importante, né, tem várias mas eu me encontrei muito mais nesse tipo de trabalho vocal. Então, depois que eu conheci o Cine, esse trabalho da voz, inclusive musical, começou a mudar muito em mim, assim, né? Foi daí, depois do Patuanu, que eu comecei a trilhar outros caminhos, a pesquisar mais outras referências de trabalho vocal, né? Fiz várias oficinas com o Cine, né, de voz, assim, várias com ele. Mas depois eu fui... Que massa, tu foi lá fazer um trabalho de assessoria para eles, e esse trabalho também te modificou, né? Isso certeza. É muito a parada do intercâmbio, né? Você faz uma coisa e a sim. outra coisa vai te modificando também, né? Isso. E de repente tu viu uma coisa ali, falou, pô, isso me chama, isso me interessa, ali que tu... Foi aí que eu me joguei pra isso. Inclusive pra se inscrever no curso depois, ainda. E aí depois, na verdade, ele me convidou, assim, e a gente começou a ficar mais próximos e tal, e aí começou a fazer alguns trabalhos ali, não trabalhar junto, assim, né, mas comecei a acompanhar mais ele, né, e aí ele falou, vai ter esse curso, tô convidando algumas pessoas, assim, tem uma inscrição, aí foi pra Patuanu, foi o que foi essa primeira oficina, né, e aí isso mudou completamente. Massa saber disso. Aí depois disso eu fui cada vez mais, aí sempre como tinha esse lado meu que era o lado da música, eu fui me interessando também por outros trabalhos que tinham esse lado da voz. Então foi por isso que eu fui nessa seleção ali do Mário Viadini em Minas Gerais, que era um trabalho do Center voltado às canções. Aí daí que eu fui lá para a Colômbia trabalhar com o Fernando Montes, que também era voltado para esse trabalho com as canções. Mas já mergulhado num outro lugar, assim, né? Não era nenhum tipo de trabalho musical só, né? Na verdade, no começo, esse trabalho musical, ele era quase que um empecilho, assim, quase me atrapalhava um pouco. Tirando o fato que eu afinava fácil, mas tinha um outro lado, que era essa descoberta, que era outra, que não tinha nada a ver com esse lugar do cantor, assim, né? Não, Isso é legal. isso. Porque
porque eu fico pensando assim, a gente montando peças, o teatro antes desse trabalho, né? Pô, essa fala do Marcos, assim, que a gente busca um outro lugar enquanto teatro de troca sinestésica ou de vibração e tal. E aí você que vem do canto popular e tudo, tu vê essa diferença, porque tu viveu na pele essa diferença, né? Que é o cantar afinadinho, mas um cantar que não chega, ou cantar que não é necessariamente para isso, né? Para ser só contemplado, para ser só ouvido ali harmonicamente, mas é um canto que, sei lá, que atravessa também. Tu pode falar desse lugar assim de... Sim. Né, que diferença é essa? Porque tu passou um bom tempo mergulhado nisso, eu lembro assim, toda vez que a gente ia trocar no Entre, era o foco do trabalho, era por via das canções também, né? Mas eu acho que acontece também assim, né? Tem muito cantor, muita cantora que faz isso sem precisar passar por aí, assim, né? Porque é uma questão de presença também, né? Como também no trabalho do ator e da atriz, tem horas que uma pessoa faz algo que tem muita presença e nem está pensando no no canto sagrado, por exemplo, nos cantos sagrados. Eu acho que é aquela ideia também assim, né, que o tigre não pensa que é tigre, né? Ele só é. Sim. É nesse lugar assim. Então tem muito cantor e cantora que canta e mobiliza uma energia ali, faz a mesma coisa que a gente busca trabalhando através desses cantos de tradição, né? Porque a ideia de trabalhar com essas canções, pelo menos como eu vejo assim, né, depois desse trabalho, desse tempo todo assim, pensando nisso, é mobilizar a energia através dessa ferramenta, né, desse instrumento antigo que é a canção, né? Então, o canto, nessa perspectiva, é como se a canção ela fosse uma entidade, ela fosse uma... Aí a gente cai nessas tradições como de encantamento, né? Como é candomblé, umbanda. Não é que tem que fazer isso, né? Mas é pensar que as canções elas são codificadas para que se mobilize a energia nesse sentido, né? Então é um aprendizado. Por isso que vocês pegam ela, ou se pega ela mais como, não é ferramenta, eu sei que talvez não seja o termo certo, mas por ela trabalhar já nesse lugar codificado para mover tais energias é mais fácil começar por elas, sei lá. Eu não sei se é mais fácil, mas é o campo de pesquisa que eu acabei entrando ali, né? Aí isso traz um monte de questão hoje em dia, né? Hoje em dia a gente cantar um canto de umbanda, de candomblé, eu não sei se faz muito sentido, a não ser que for nesse lugar de pesquisa mesmo, assim, né? Bom, sobre isso também eu acabei me aproximei mais de terreiro, aí fui pedir permissão também para o pai de santo lá, que a gente falei isso, participa do terreiro, então também com esse respeito também, né? Porque a ideia não é pegar a canção e usar de qualquer jeito, Sim. né? Mas olhar que ela carrega isso, e é uma coisa que a gente não tem, assim, porque pode até ser que se você cantar o Parabéns Pra Você e isso tiver um impacto tão forte na sua vida que isso, pode ser que sim, porque o importante talvez não seja nem aquilo que, pode ser que uma pessoa que não tenha nada a ver com o candomblé cante, isso não tem nada, isso não vai proporcionar nada para ela nesse lugar energético, né? Porque o que eu acho é que o instrumento ali a ser trabalhado, ele deve carregar dentro de você mesmo, né, que vai fazer aquilo, algo que você conecte com ele, assim, né? Então, tanto é que os processos assim de trabalho com essas canções, eles são de processo de encantamento mesmo. Você vai trabalhando com a canção, vai trabalhando com ela, sei lá, meses, até que algo aconteça, porque você precisa desenvolver ali um processo de encantamento, que toda vez que você cantar aquela canção, algo no teu corpo vai se transformando, nesse sentido, né? A memória e do próprio trabalho ali, e que já são outras memórias que não tem nada a ver com a utilização desse canto no seu lugar ali original, né? Então, religioso. Então não é que a gente usa isso para incorporar alguma coisa, para trazer alguma energia de fora, né, que é cultuado ali nas tradições, para usar essa energia para o teatro, não é nada disso.
É só acreditando que, como essas canções elas já carregam isso, então foi um campo de trabalho que o Grotowski começou lá na década de 80, né? E aí que nesse lugar que eu trabalhei ali na Colômbia com o Fernando Montes, a gente trabalhava sobre essas canções do voodoo, do candomblé, mas não era para utilizar em espetáculo, para nada, né? Senão para como é que a gente aprende a partir dessas canções. Chega em presenças, Exato. estados e tal, né? Exato. É engraçado que isso eu fico pensando assim muito, porque tem uns exercícios também, né? Tipo, sei lá, o lançamento, o verde, o dança dos ventos, os exercícios que o Simão desenvolveu durante o período dele de treinamento e pedagogia para o ator, assim, né? Eu nunca não me aprofundei tanto nas canções. Eu acho que o trabalho mais significativo que eu tive foi com vocês lá em Matão, aquele período que a gente ficava lá 1 ou 2 semanas, eu não lembro agora, mas enfim, pesquisando. Foi onde eu tive mais experiência nesse lugar, né? Mas essa coisa que tu fala me lembra muito a coisa do treinamento, que você fica fazendo o exercício, aí você faz de novo, aí você faz de novo, aí você faz de novo, você faz de novo, aí daqui a pouco, sei lá, o exercício é que te dança, né? Eu me lembro que você falava muitas vezes assim, que a canção vira uma entidade, mas porque de repente a canção ela te encanta, né? Não é você que canta a canção mais, você e canção é quase um fluxo, né? Não sei, me lembro muito dessas palavras assim. E aí me caiu essa ficha agora, com os exercícios físicos, é quase a mesma relação, assim, né? Claro que a gente separa canção, voz, corpo, enfim, né? Só para organizar dentro da sala a pesquisa, mas no final das contas é um fluxo só, né? E também me clica uma coisa que Grotowski veio, acho que foi na UFBA em Salvador, sei lá, em algum 1990, não sei, 85, não me lembro agora o ano exato. Mas eu me lembro que gravaram a entrevista ou escreveram a entrevista, e aí ele falou, olha, por que vocês estão procurando tanto fora se vocês têm um candomblé aqui no Brasil? Tipo, ele tinha sacado que a gente tinha isso como... Sim. Porque ele bebeu muito nessas fontes, né? E aí ele não bebeu a fonte, não foi para teatralizar a religiosidade, não é isso. É porque são tradições. Por exemplo, o candomblé tem 200 anos de exercício no Brasil, né? Agora tem mais, mas enfim, naquela época já era 200 anos de cantos, de acessar energias, de dança, de tudo. E quando a gente assiste, quem já teve a oportunidade de assistir uma festa de santo, você vê uma presença inclusive de senhorzinhos, assim, de 70 anos, 80 anos, dançando, quase voando no sentido de corpo, de dança, que você fica altamente impactado. E aí ele sacou isso na hora, isso aí enfim, ele pegou tudo para levar para o teatro, para pesquisa teatral, né? É alguma conexão de presença, de energia, de sinestesia, nesse lugar que não como um teatro só para contar uma história, né? Mas um teatro para que as pessoas também vivenciem alguma coisa enquanto plateia, enquanto público, né? Que você falou, que seja atravessado, que seja uma experiência, né? Não só assistir e compreender um certo discurso de uma peça, né? Por exemplo, né? Aí eu fico pensando que foi isso também que me pegou, assim, né? Alguns espetáculos que eu assisti, principalmente do Lume e de outras pessoas, que não foi uma experiência só estética que eu entendi, compreendi e consegui decodificar todos os códigos, enfim, estéticos e artísticos, mas que me transformaram, que me deixaram confuso, que me tiraram, me incomodaram, que me arrebataram, sabe? E de repente é isso que a gente tenta buscar com esse treinamento, mesmo com o intercâmbio aqui com Revoadas, né? Eu lembro que a primeira vez que chegou, você propôs logo o laboratório, né? Para poder a gente dar uma bombada no corpo e treinar e tal. Mas foi a partir desse material que a gente mostrou para a Fabiana, que eu acho que também modificou um pouquinho e impactou ela com outras coisas, né? Sim. Que deu essa... Querendo ou não, a gente meio que fez questão de começar por aí, né? Apesar que está na memória de vocês o treinamento, na minha também. Mas começar por aí também, para ela assistir e ver que atores são esses, que vozes são essas, que corpo é esse, né? Enfim, fiz várias ligações nesse sentido. É uma coisa muito legal pensar nessa trajetória, assim, do que a gente busca em cena, né? Porque agora vocês têm também o Açucenas, pensando enquanto espetáculo, né? Sim. Porque eu lembro que a gente montou uma estrutura chamada Entre na época,
que era quase essa performance. Não sei se foi a partir dessa performance que vocês fizeram no bar, lá atrás. Vocês resolveram amadurecer ela com a pesquisa do Entre, mas a gente chegou a fazer num bar também. A gente cantava uns cantos e tinha uma estrutura. E a gente foi desenvolvendo ela, ou improvisando, pegando, a gente foi organizando, lembra? Tinha uma cena com a mesa, com um copo de água, a gente, né? Inclusive, cara, tem umas coisas que é muito, muito engraçado. Agora falando da relação com o Nutra. Tem uma cena que ficou pra mim, que eu fazia no Entre, que eu foi na sala de trabalho lá, em Matão. Era uma que eu ia pra baixo assim e fazia tinha um gesto assim do cabelo. Sim. Você lembra disso, né? Enquanto o Marcos, alguém cantava uma canção atrás e me viu uma coisa de fazer uma Tocava clarinete. Era uma coisa assim. É tão assim que quando a gente vai fazer outros trabalhos, me veio esse trabalho de lá. Então a gente o que está no corpo gravou, não sei, ou descobriu. E aí eu não sei se vocês perceberam, mas no Canoa de Encantos, no espetáculo Eu com a Paula, tem um momento que das improvisações, enfim, que a gente se dirigiu e tal, também me veio esse mesmo lugar. E está no espetáculo. Quando eu faço, eu lembro inclusive da sala. Toda vez que eu faço, inclusive, eu lembro do piso de madeira. Do piso de madeira, sabe? Da fábrica lá de laranja, daquela tinha uma fábrica que ficava um barulho. Que eles soltam a fumaça a pipa, casa-pipa, né? Sim, tem na frente de uma fazenda. Na frente da fazenda. Gado. Você viu quanto esse trabalho, ele é, sei lá, E é engraçado porque não foi assim que eu escolhi, nossa, eu vou pegar esteticamente esse negócio e vou botar aqui, porque ele é... Não, nada a ver. No trabalho, eu improvisando, dançando, indo nesses lugares, é sempre um lugar que eu vou, tipo, que eu danço e vai lá. Aí, por isso, ficou no espetáculo. Mas isso é muito massa, você falar assim, mas porque... Não, desculpa. Desculpa, é só porque aí eu queria saber esses lugares que vocês vão no laboratório, né? Porque eu assisti o Açucenas, ainda não assisti o solo do Marcos, né? Sei lá, até com Revoadas agora. Será que tem alguma... Vocês se identificam alguma coisa? Porque agora que eu fiquei fazendo esses links, né? Sim. Será que enquanto espetáculo, vocês sentem que tem... Ou que vocês tentam instaurar alguma coisa que de repente o trabalho de canção deu como sabedoria, ou vocês dançam em esse lugar que já é conhecido, já foi dançado, ou... Não sei, o teu trabalho, o foco é bastante texto, né? O solo, né? Tu acha, Marcos, que tem alguma coisa ali que tu tenta bombar? Como é que você consegue fazer isso? É que eu acho que todo esse trabalho de sala, de treino, de pesquisa, de busca, não é que chega na hora ali tu usa racionalmente assim, sabe? Mas tem eu acho que quando a gente trabalha tanto esse lugar, o nosso corpo ele vai se abrindo para isso, assim, né? Para acessar isso, mas não é uma coisa racional. Agora eu vou... De uso, né? Vou usar agora, não é? Mas eu acho que é um pouco esse exemplo que tu traz do Canoa. Não é que tu pensou, vou usar ali, mas daqui a pouco tu tava numa coisa ali que tu acessou isso, porque isso é o que tá em ti. E é o que o trabalho, ele fez tu acessar. E é algo forte e significativo para ti, acredito, que ele vem. Assim, então é uma energia, um lugar aí que é teu. Eu acho que isso é uma coisa bacana, assim, que tem a ver com o que eu falei antes também, dessa diferença, né, desse teatro do texto, mas é algo que é significativo pro João, ator. O ator João. São as coisas que é algo teu ali que... Então quando tu vai pro trabalho, isso vem naturalmente, assim. Então, a coisa... Claro que aí tem os caminhos um pouco, assim, né? Se eu pensar o Cartal Filho, que é o Sol, assim, é um texto do Dostoiévski, tem uma direção ali do Stefani Brodo, que é do Amok Teatro. Então, que ele também traz uma maneira de olhar e de trabalhar. Mas eu, enquanto ator, quando eu tô ali, eu tô numa busca da mesma maneira que eu me coloco na busca na sala. Do treino na sala, né? E aí... algumas energias vêm, claro que tem uma coisa do texto, que tem uma história ali sendo contada, então vão sendo outras coisas que tem que montar o quebra-cabeça. Mas enquanto o trabalho de ator,
a primeira coisa, eu acho, que tem muito a ver com a busca que a gente vem tendo desde sempre, é uma honestidade, uma sinceridade do ator. Do que tu tá fazendo. Do que eu tô fazendo ali. De furar também, né? De ser atravessado, de viver essa experiência para poder ter essa comunhão com o público. Então nunca é assim, esse texto aqui eu vou falar mais bravo, mas como que buscar viver isso e com essa disponibilidade, essa abertura que se tem na sala de trabalho, o que vai acontecendo? Porque querendo ou não é uma estrutura ali, tu fala o texto, tem cena e tal. Então querendo ou não também é uma estrutura de treinamento. É uma estrutura, eu acho que essa é a grande questão. E às vezes a gente questão treina frio do nosso trabalho. A gente entra na estrutura, vamos fazer a estrutura e aí daqui a pouco a acender. Coisa pega fogo, né? Às vezes não pega tanto fogo. No espetáculo, às vezes não pega tanto fogo. Porra, eu lembrei agora de uma coisa do ator do Grotowski lá, ele fala naquele livro dele, o Cislak, né? Cislak. Ele falava que a partitura, ele pensava como, né? Tem essa imagem, vocês lembram disso? Sim. Que tem a vela e a redoma de vidro na vela, né? Ele dizia que a partitura era a redoma de vidro, porque não pode ser modificada mesmo, tem que ser fixa. E o respiro, o oxigênio, era manter essa vela acesa, porque se você também colocar a redoma de uma forma que tampe tudo, não tem oxigenação e o fogo não vai. Sim. Vai apagar e aí ele sente que, mas era por conta da partitura que ele conseguia. O desafio era manter a partitura e a vela acesa. Era essa coisa. Aí eu fiquei pensando, no treino é assim, com os exercícios é assim. Tudo que eu me degladiei com o negócio das canções, que é um trabalho desgramado, os exercícios é um trabalho ferrenho e tal. Você fica ali no lugar sempre. Como tornar fluxo e vida uma estrutura fria e concreta. Mas eu acho que esse é o desafio, assim, porque se a gente faz o treino ou qualquer coisa de modo mecânico, assim, executa, nunca vai ser algo vivo. A questão é como que eu me coloco todo dia no treino, ou seja, no que for. Eu vou repetir aquilo que eu sei que eu sei o que eu vou fazer o trabalho todo. Eu vou fazer isso, depois vou passar por aquilo. Mas o como eu me coloco nesse caminho e como eu vou tentando buscar atualizar e estar presente e estar vivo nisso é a grande coisa. Os impulsos de vida, né? Os impulsos de fazer, do dia que, sei lá, algo acontece que... E isso tanto dentro do treino quanto dentro da tua estrutura do cartão filho, do texto e ter tudo, né? Porque a gente trabalha sobre estrutura. Eu acho que essa também é uma diferença, que tem teatros que trabalham numa coisa muito mais solta e tem uma vida, às vezes, ali no início que ela... Quando a gente trabalha sobre a estrutura, é como que a gente vai se colocando nessa estrutura, buscando fazê-la acontecer sempre. É um desafio danado, Mas daí só para complementar, assim, pensando um pouco naquilo que você disse da sua memória, também é uma... Porque tudo isso que a gente está falando assim, né? Tem uma hora que o tempo ele é essencial, né? Porque para fazer esse tipo de trabalho que a gente está falando, senão a gente acaba sempre atropelando um processo, né? Então, agora me veio na cabeça também que se a gente pensa que os processos eles vão acontecendo no tempo e aí você vai colhendo, isso aqui é algo importante para mim, isso aqui é interessante. É diferente, né, da gente chegar e falar assim, não, tem que ser assim, que nem o Marcos falou, né? Aqui tem que ficar bravo, aqui tem que ficar... Se você vai colhendo material, você vai ter várias situações ali que você pode, para quem está vendo, pode estar bravo, pode, enfim, né? E eu acho que esses materiais como esse que você tem, essas são as joias, né? E eu me lembro um pouco do livro também, tem um livro do Thomas Richards que é muito interessante, que ele vai descrevendo um pouco dos processos que ele teve com o Grotowski ali, né? E tem várias ações que eles trabalhavam por meses, chegava depois e falava, isso daí não serve mais, pode jogar fora.
E a gente se apega, né? A gente trabalha numa coisa e a gente é difícil de desapegar. Mas e tem ações que os caras trabalhavam por 20 anos, sei lá. Os caras têm actions lá que ficaram quanto tempo? Os caras trabalhando sobre uma coisa ali, um elemento que naturalmente vai se movimentando, né? A ação, a estrutura, ela respira, né? Ela é essa redoma assim, mas ela naturalmente ela vai respirando um pouco, né? Pelo menos deveria, senão é isso, senão fecha tudo e acaba, né? Mas essas pérolas assim, né? Essas ações, aí sim, né? Pode ser ação que a gente passa por um processo e que pode, quer dizer, algo ali que acontece que pode se tornar uma ação que traz esse frescor sempre, né? Por que isso vem para você? Isso não é à toa, é algo ali que o processo te trouxe assim, ou que você foi buscar que volta. E não volta à toa, não volta porque é natural, porque na verdade volta porque quando você acessa algo ali, né? Instaura alguma coisa, isso vem. Então, isso também faz pensar que o processo ou aquilo que a gente trabalha no espaço também ajuda ou não a dar vida ao nosso trabalho, né? Então, não é que precisa ter um determinado tipo de exercício, mas é a maneira como se faz, né? Muito mais do que isso, né? Então, não é que todo mundo tem que fazer o gato do Grotowski. Então, é meio bobagem pensar isso, né? Que a gente tem que copiar os exercícios que alguém, ou do Baba, ou sei lá, algum grupo que a gente admira, né? Mas a maneira de se colocar para o trabalho, né? Que é isso, né? Então como é que pra gente aqui, nós quatro, a gente encanta esse lugar agora aqui para fazer um trabalho? Sei lá, o que a gente propõe para fazer isso, né? Que eu acho que bom, só para pensar aí, né, nesses... Me lembrou muito quando os dois discípulos de Grotowski veio lá no Lume, tal. Eu acho que foi lá do Teatro Laboratório, ainda lá do primeiro Teatro, né? Das 13 cadeiras lá, né? O Pawlowski, sei lá, não vou saber os nomes agora, Mixeslau, enfim, eram dois, né? E aí eu consegui fazer. Na verdade eu achei que ia ser super disputado. Quando cheguei lá no Lume tava tranquilo assim. E eu achei que ia estar um monte de gente fazendo, mas enfim, aí eu fiz uma pergunta para ele. Teve uma vez que ele foi na Unicamp e fez um seminário lá, né? E ele falou que mesmo com o Grotowski, eles visitavam muitos lugares e falavam assim, nossa, esse grupo trabalha sobre as pesquisas de Grotowski, esse grupo trabalha, e eles iam lá visitar. E aí o Grotowski falava, gente, não é isso, não é isso e tal. Porque não se trata da cópia das coisas. Né? Vai na forma, né? Vai na forma pra... que está no princípio do exercício, não é o exercício mecânico como tu está falando. Não, tudo bem, o mecânico é o primeiro estágio. Tu entendeu ele, fez bem feito, beleza. Tu entendeu a canção, os tempos, aqui a melodia, a letra, né, o ritmo dela, ok. Então esse é o primeiro estágio. Agora vasculhar, buscar, a coisa do tempo que você fala, né, Rodrigo? Tipo, ficar fazendo um dia, 2, 3, um ano, 2, 4, 5, 20 anos, 10 anos, né? Enfim, é o tempo do corpo, né? Gente, tem uma pergunta aqui do internauta, que é se o Yoshi Oida inspira o trabalho de vocês de alguma forma. O Yoshi Oida. Quem está fazendo essa pergunta é o FS Atelier Feltro. Não está mais online, mas está aqui registrado, que é a Flávia Loredo. Sim. Então, só para registrar também, a Paula está do outro lado ali, gente. A Paula Salas é do Nutri Teatro também, ela está aqui junto com a gente fala em 4, porque a Paula está ali atrás. E a gente já estava imerso aqui dentro de uma reflexão. O Yoshi Oida, eu li o livro dele, nunca assisti ele, né, mas... Eu li os Peter Brook, né? Ele é o ator do Peter Brook. Ele teve em Porto Alegre em 2004 para lançar os livros. E deu um seminário lá e deu uma oficina. Mas na época eu não pude participar porque era um critério ser atores com mais de 25 anos. E eu tinha 23 na época, então eu não pude fazer, fiquei pé da vida assim. Mas um grande ator, assim, né? Os livros dele... As reflexões dele no livro são muito legais. Tem muito a ver com o que a gente fala, assim, né? Inclusive, porque tem
Agora ele já tem um terceiro livro, né? Mas ele tinha os outros primeiros dois. Um era bem técnico, as partes do corpo e tudo. E um outro que ele narra a vida dele, mais o ator errante, né? Que pra mim é muito mais esse aí eu li, lindo de ler. Ele fala das experiências. Inclusive ele cita a Conferência dos Pássaros mesmo. Que é o nosso texto base para Revoada. Que ele fala quando o grupo do Peter Brook foi para a Índia ou para África, agora eu não lembro. Eu acho que é África. Acho que é para África. Eu acho que é África, mas enfim. Fazer o trabalho, eles chegavam na rua, abriam um tapete grande e quando o ator tá no tapete, ele tá em cena, então ele tem que fazer algo. E quando sai, e aí ele fala, né, a gente estava lá para trabalhar a Conferência dos Pássaros e depois de 90 dias a gente chegou e viu que a gente tinha ido em busca de nós mesmos. A gente não tinha nenhuma resposta ou coisa, tinha o processo que estava em andamento, mas essa experiência de 90 dias na África, dormindo em barraca, ao céu aberto, e tendo esse encontro com as pessoas na rua, com essa dinâmica do tapete, ele fala isso assim, depois de 90 dias a gente se olha e vê que o que a gente encontrou fomos nós mesmos transformados por essa experiência da viagem, da jornada. Da jornada, que foi meio que viveram que é verdade, isso, cara, eu tinha esquecido dessa... Até arrepiei aqui, ó. Eu tinha esquecido, e que massa essa reflexão no momento do Revoada, né? E tem tudo a ver com a Revoada, assim, né? Se a gente pensa isso que... E que eu acho que também... Você sabia, Rodrigo, desse... Não, porque só pra porque eu tinha esquecido, tu sabia que tu leu esse livro, tu sabia que tinha essa... Que massa! Porque eu acho também que o processo criativo, ele é uma jornada pro ator, assim, né? Quando a gente mergulha mesmo num processo, e se a gente chega no final dele igual que a gente entrou, é porque tem algo aí que não saiu muito bem. Sinceramente, é a parte muito que transforma, mas é a parte difícil também, né? Porque vai exigir de você, vai exigir transformação, vai exigir, vai moer dentro, vai moer fora. E aí eu acho que tem a ver com o que o Rodrigo fala do tempo, assim, né? Quando o processo ele tem um tempo maior de duração, porque o processo ele tem um momento assim onde tu descobre coisas e aí a tua energia vai, tu tá vivo. Aí tem um momento que isso mecaniza, que vai virando casca, e aí depois isso se transforma e revive de novo. Então até que tu chega, encontra o público e começa um novo passo, eu acho. Assim. Acho que isso aqui pra gente na Revoada também está muito claro. A gente vai, cria um espetáculo, começa a encontrar as crianças, que aí já é também outro público, né? Muito mais honesto, sincero, de reação. E aí isso começa a ressoar na gente. Os olhares também, frescos, né? De descobrir assim o tempo de algumas coisas, o que para comunicar assim, né? Enfim. Muito legal. Eu não sei porque que a gente estava falando antes da pergunta, mas enfim. Antes do Yoshi. A pergunta do Yoshi Oida. Se inspirava. O antes dela eu não me lembro o que a gente estava. Mas assim, é a mesma coisa. Porque, por exemplo, nesses tempos que a gente trabalhou agora sobre o olhar da Fabiana com a Fabiana e ela sobre o olhar dela com a gente, é muito mais um afunilamento, assim, você vai buscando a precisão, né, dobrar ferro, assim, estruturar o espetáculo, querendo ou não, isso estressa em um local, mas é super necessário esse local, né, para depois tentar voar com o público, assim, tipo... Mas eu sinto quando a gente apresentou a primeira vez para outros olhares, eu senti assim, a palavra certa não é uma libertação, mas assim, é como se a gente, agora é outro estágio. Agora como essa estrutura, essa estrutura vai entrar em fluxo, a gente vai descobrir pequenas coisas e tal. Vai respirar, né? Junto. Tanto que depois na nona apresentação, eu senti a gente mais se apropriando mais de pequenas criações, por conta que o público estava meio que guiando a gente, confirmando, olha, isso é legal, olha, isso aqui tá um buraco, não é, né? Inclusive para ela, enquanto diretora também, né? Nesse momento de fazer muito para o público,
ela também foi conseguindo fazer pequenas regulagens de cena, que foi super funcionando para nós também, fluindo mais, né? Buscando essa fluência de organicidade, assim, né? A estrutura e como que a gente mantém aquilo vivo. Estrutura e mantém aquilo vivo. É o desafio, não sei, bicho, parece que é o desafio de criar uma estrutura em vida, seja treinamento, seja uma estrutura performática, sei lá, seja o que a gente queira dar. A gente fala teatro de texto porque são as palavras que a gente tem que usar para diferenciar, mas texto, canção, corpo, tudo vai pedir. E quem assiste a gente também molda a gente também, né? As energias também que cada grupo de espectador que está assistindo a gente guia também para onde que a gente vai. Uma coisa bem interessante foi a gente fazer para um grupo de adultos e depois fazer para um grupo de crianças. O que é esse lugar dessas crianças, né? E são crianças bem específicas. Crianças de 4 anos é uma vibração. Criança de 5 é outra, de 6 é um pouquinho diferente, de 7 já é outra coisa. A gente sente também esses outros níveis, né? E isso é bacana porque confirma um pouco assim que todo dia é igual, mas nunca é igual, né? Porque as pessoas que... Isso eu acho que tem a questão do teatro, assim, que propõe esse encontro mesmo, de... É aqui agora com quem está aqui agora. Vai ser de uma maneira, amanhã vai ser o mesmo espetáculo, mas não vai ser igual. E aí isso das crianças assim, Peter Brook também tinha esse hábito de um pouco antes de estrear o espetáculo que ele criava, ele pegava os atores, ia para uma escola sem cenário, sem nada e fazia para as crianças, para ver o que pulsava naquelas crianças, para ver o que se estava vivo, enfim. E ele tinha a mania também de mudar coisas em cima da hora, assim, né? Pra dar uma... balançar, Se liga aí, ator. Enfim, isso tem uma coisa boa, assim, da coisa de trabalhar com estrutura, né? Que, bom, pelo menos pra mim, assim, né? De que a gente a estrutura respira, a gente... tem a possibilidade de, dependendo da troca com o público, também porque é um espetáculo que abre também para isso, né? Tem espetáculo que não abre tanto, mas você sente, né, que muda, né? Cada dia é diferente, mas igual, mas é diferente. A estrutura tem essa característica também, assim, né? Que ela não é uma forma fechada nela mesma, assim, né? Por mais que a gente trabalhe sobre a precisão também, né? Que a precisão... Só que, eu não sei, com o tempo, para mim eu fui pensando numa coisa assim, que a precisão é muito mais uma energia do que uma forma. É muito mais, apesar de que a forma acompanha, né? Mas é como se eu fizesse isso todo dia, mas todo dia a forma, ela faz uma coisinha para cá, para lá assim, mas a energia com que eu faço isso, ela é precisa, né? Ela é no momento certo ali. E eu acho que pra mim, assim, como ator, assim, dentro, a estrutura, ela dá muita liberdade, assim. Ela dá uma segurança, que tem que tomar cuidado também, né? Porque a gente já sabe o que vai fazer. Mas ela também dá muita liberdade, porque é aí que a gente consegue aprofundar e vasculhar bastante, porque a gente está muito seguro ali. Inclusive, se alguma coisa cai e sai fora do lugar, como, né, a gente teve algumas experiências que um ou outro mudou uma coisa ali na hora, por ser muito recente. É ela que dá aquela... ela é viva também, porque né? Se uma pessoa sai do lugar, todos os outros 3 sabem o que é a coisa e puxa e vai e a gente retoma o trilho. Se a gente não tem isso, se a estrutura não está clara, não está no corpo, a gente destrói tudo ali. Tudo desmorona, tudo assim, né? vira pó. Vira pó. Então é isso, né? Porque às vezes também a gente fala muito de estrutura e não sei como é que chega nas pessoas assim, é duro, tu tem que fazer assim, mas não é bem assim. Não é bem assim. Seria talvez os primeiros estágios, mas é muito legal porque você abre também um outro campo aí. Depois você vai sacando que não é necessariamente a estrutura da forma, mas a estrutura de como você faz, da precisão do jeito, né? Da energia que você faz também. Tem a ver, eu sinto isso também, assim. Sinto também que tem a ver. Mas a Paula botou uma coisa que foi interessante, assim, porque a gente fica sempre falando, né? O teatro laboratório, não sei o que e tal, as energias, a gente tem que sentir, perpassar o público, né? E tem muito a ver essa coisa, como você abre. Você até falou, tem alguns teatros que tem maneiras diferentes de abrir. Alguns teatros abrem mais, outros menos. Mas ele abre.
Ele se propõe a uma vivência com o espectador. Então o espectador não é simplesmente uma testemunha. Essa palavra é um pouco perigosa, porque eu sei que Grotowski usou muito ela, né? O público como... Ele quis dizer assim, ele tem que testemunhar, ele tem que vivenciar uma coisa junto. Então ele tem que estar ali, ele não tem que estar só distanciado assistindo. Mas no sentido de que para nós é importante os apontamentos que esse público dá, né? Por exemplo, no Revoada entrou um público e a gente até pensou, nossa, hoje vai ser mais punk, essa galerinha é aquela que zoa, que tal. Não necessariamente foi naquele dia, né? Não sei se a gente conseguiu dosar de outras formas ou foi um conjunto de coisas que naquele dia aconteceu. Eram menos, as turmas eram um pouco diferentes, uma da outra de idade. Mas é engraçado, nesse teatro eu estou conectado com as minhas ações, eu estou conectado, mas eu sempre estou assim, o que está ressoando lá? Não como preocupação, mas como atenção, assim, tipo, porque eu posso dosar aqui o que eu estou fazendo, ou para pegar mais, ou para reger também um pouco essa relação. Então eu sinto que às vezes isso é um pouco do ator, assim, né? Tipo, a gente tem esse não é o poder, mas é o lugar que a gente está. A gente pode reger um pouco essa abertura, e tal. Mas eu queria voltar também um pouco lá no Açucenas, porque a gente falou da Carta ao Filho e tal, e o Açucenas é um que tem canções, né? É mais, digamos assim, tem mais elementos do que vocês pesquisaram, assim, no sentido de... Estamos faltando 5 minutos para terminar, a Paula está se realizando. Então... Mas o Açucenas, eu sinto que tem um trabalho do texto poético, do texto enquanto canção, não sei se eu estou falando errado, mas enfim, o encadeamento de falar coisas no poético, que também me liga um pouco da canção, não sei se tem a ver. E tem um trabalho de canções mesmo também, né? Eu acho que ali vocês sentem muito esse lugar que a gente fala muito ali, o Açucenas, mais ainda, ou como que é? Sim, eu acho que os Açucenas, ele nasceu assim no momento que a gente estava muito fechado, né, como grupo, que ia trabalhando, tinha mais um ator, o Davi, que acabou também assumindo nesse momento a direção, e eu acho que o que a gente tinha de perspectiva assim também sobre o espetáculo, eu acho que ele chegou numa porcentagem, assim, eu diria assim, porque o caminho dá para aprofundar mais ainda, assim, né? Porque aí é esse campo das ações mesmo, essas ações, sem a preocupação nenhuma com interpretação, assim, nada, absolutamente nada, assim, né? É esse mergulho de descobrindo ações. Então, desde o começo foi sempre assim, de colocar no espaço e ver o que acontecia, né? O processo não foi tão longo assim, a gente trabalhou acho que 1 ano direto sobre as Açucenas. Depois a gente passou por outras reformulações e agora reformulamos a última vez eu e o Marcos, né, só, né? Então, tinham 3 no começo, depois a gente fez até com 4 pessoas, até que a gente se apresentou aqui com a Claudinha e com o Rodrigo, ano passado, e agora reformulamos para nós 2, assim, né? Essas reformulações é isso, a estrutura do espetáculo se manteve, quase que igual, assim, né? A gente teve que se realocar um pouco porque a gente pegou alguns poemas que o Davi falava, mas as ações a gente tentou manter, assim, né? Aí já com outros corpos fazendo daí, né? A gente realmente foi dar forma para buscar a vida nelas aí, né? Mas eu acho que a matéria-prima desse espetáculo é essa relação com o espaço, é aquilo que eu acho que é o espetáculo que mais a gente trabalhou a essência do que a gente pesquisa, assim, né? Então é o contato com o espaço, é o contato com o outro, é essa busca incessante, assim, né, dessa vida na estrutura, né? E isso a gente teve que adequar também bastante com a chegada dos poemas do Garcia Lorca, porque também tem uma coisa, porque trabalhar com um poema a gente descobriu que não era simplesmente tá com ações e colocar o texto em cima. A gente começou a fazer isso e não estava funcionando, porque não era um texto que ia bem em qualquer tipo de ação, assim, né? Um texto poético. Então, e aí foi muito legal a chegada do Rodrigo Mercadante para isso, que é um ator de São Paulo, que é do Companhia do Tijolo, que trabalha muito sobre a palavra.
Caramba, que massa. E aí- No intercâmbio aí também de Não, novo, né, cara? Também é um... Esse lugar do intercâmbio, ele quase necessário, né? Troca de... É necessário. Mas a necessário, gente, né? a gente vem perceber porque os primeiros 8 anos quase do Nuviar, da gente assim, foi muito fechado. Mas Talvez necessário é super também. necessário e acho que as açucenas daí ela vem como resultado desses anos de pesquisa. Pois com é, tudo que a gente essa passou. trajetória toda, né? E aí depois a gente vem percebendo cada vez mais essa questão do intercâmbio, da troca, de abrir, né, para novas experiências, com também trabalhar com outras pessoas, o quanto a gente cresce com isso, o quanto a gente afirma coisas que são importantes para a gente, mas também abre esses outros encontros, como o Rodrigo Mercadante foi fundamental nesse processo das açucenas, de fazer respirar, de fazer o texto chegar de uma outra maneira para quem está ouvindo, sem a gente perder o nosso trabalho ali das ações, Sim. da presença, do fluxo no espaço. Pelo contrário, potencializou. Potencializou. Então isso foi muito, muito bom, assim. Então é isso. Então esses encontros todos, grupos de treinamento, Patuanu, pessoas, né? O que vai movendo esses caminhos e essas trajetórias, né? Não é diferente, né? Por isso que se encontrar a cada ano de novo, por isso que o Ponte dos Ventos, né? Vamos se encontrar de novo para fazer os mesmos exercícios, as mesmas sequências, porque sabe que não vai ser igual. Nunca é. Porque sabe, né? Tem um ator lá que tem 30 anos fazendo aquilo, tem outro tem 20, tem outro tem 15, tem outro tem 10. Vocês estão... Tem 6. Tem 6 anos, 7 anos que vocês estão fazendo lá, né? E essa oxigenação, a Iben também sacou isso, né? Sacou muito. Ela sacou isso. Em algum momento ela falou, cara, É importante. Né, oxigenar de novo. E eu acho que ela tem a inteligência também de que só o treino, ele não sustenta assim, a coisa, a vida de um grupo. Sim, essa coisa de levar para o público a experiência na rua. Tem que ter a coisa do treino, mas a coisa da criação, a coisa do encontro com o outro, a coisa de ir pra rua fazer coisas. Que transforma também, né? Que dá vida, que abre, que faz respirar, que faz... É engraçado porque são todos princípios. Eu não sei se vocês estão sendo louco, mas assim, é tudo princípio. É como se fosse o exercício, mas você tem que respirar, você tem que buscar o outro, o espaço para poder aquele exercício virar fluxo. No teatro você faz ali ensaio, o açucenas, tá. Mas você tem que mostrar para o público, para entrar em fluxo, para entrar. Você não pega esse fluxo, o avião não anda sem as relações com o espaço, com o outro. A coisa não pega fogo, sabe? Para pegar fogo precisa do oxigênio, né, O teatro só acontece no encontro com o público, não adianta. Tem outro, o caminho que o Grotowski tomou foi para um outro lugar e é um trabalho super profundo depois, né, quando ele parou de apresentar, mas ele buscava uma outra coisa ali. Não no formato de espetáculo Não teatral era como a galera se espetáculo, compreendia naquela época, mas ele já estava desenvolvendo ações em fluxo, porque os atores já tinham muito material, muito propriedade de estar nesse lugar, né? Mas o que eu fiquei pensando, só para, sei lá, para fechar ou não fechar, mas é porque tem aquela coisa, né? O teatro é o que acontece entre o espectador e o público, né? Tipo, tem várias compreensões, quarta parede, a gente vai falando de várias teorias, enfim. Mas hoje em dia eu compreendo o que acontece tipo, né, é o que acontece com a gente, com o público no mesmo simbiose ali nesse lugar, né? Organizado, estruturado, claro, pensado, preparado, né? Mas aberto também para essa experiência, né? Tanto a gente aqui quanto o espectador lá, né? E acho que tem isso da experiência coletiva, mas o que realmente chega e a leitura e a criação que o público, o espectador, cada um faz ali, a gente não tem controle. A gente não tem controle também, ao mesmo tempo. Não tem como dizer, eu vou fazer isso para aquela pessoa causar sentir isso. Ela vai, também é muito como a maneira como a pessoa se relaciona com a obra, como que ela vem assistir. Porque são experiências, porque visões de mundo diferentes, cada um vai ter um quadro. A subjetividade dela ali, a história de vida isso dela. É que massa, né? E tem coisas que vão bater em mim, que não vão bater nele, e que vão bater em ti de outra maneira, porque
tem a coisa do coletivo, mas tem a coisa da subjetividade.